Fala galera, sejam muito bem-vindos aí. Mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai bater um papo aí sobre o MGCR, o fundo de CRI da Mogno. Vamos lá, dar uma olhada, conversar um pouco sobre esse fundo. Esse fundo, pessoal, que trouxe um guidance de rendimentos bem elevado, vai ser aí um dos melhores pagadores de dividendo no segundo semestre, viu? Então vamos lá começar a deixar o disclaimer aí para vocês já sabem, já não é recomendação de compra de venda de nada. E é, o canal aqui não tem nenhum serviço de casa de análise ou tipo carteira recomendada, beleza? Então vamos lá, MGCR11, a gente bate um papo aqui sobre ele. Código, né? Os dados gerais dele aqui. Taxa dele no total dá 0,9, uma taxa barata até. Gestão Mogno, administração BTG, não tem taxa de performance, que é um ponto bom. Ele ainda é um fundo pequeno, 128 milhões, aí tá meio precisando crescer. De fato, ele precisa ganhar mais volume, ganhar mais corpo. São 3 mil cotistas e pagou um yield de um dividendo de 1,35. Lembrando que esse fundo está sendo negociado na casa de 85, 86 reais, então um baita yield aí. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse fundo. É um fundo focado em operações mais high grade, operações um pouco mais seguras. Não é um fundo que deve te dar dor de cabeça, né? O objetivo desse fundo é ser um fundo mais defensivo na sua carteira. Uh, Além de investir em CRIs, ele pode também investir um pouquinho em fundos de CRI, que de acordo aqui com o gestor, a ideia é aproveitar oportunidades de mercados e distorções de preços. Eu já comentei que eu não sou muito fã de fundo de CRI que compra outros fundos, mas se for da forma que está colocado aqui, até dá para entender, porque, né, pô, querendo ou não, se pegar um fundo com baita desconto patrimonial e tal, às vezes vale a pena. Sendo fundo de CRI, né, já dá até para engolir um pouco mais, mas só nessa condição, né, o que eu não gosto de ver é fundo de CRI que pode investir em outros fundos e aí vai lá e compra outro fundo da casa na emissão a 100 reais. Aí, putz, é foda, mas comprando com desconto e tal, até dá para entender um pouco mais. Ele fala questão de panorama do mercado, continua o mesmo comentário de enfraquecimento das economias globais, inflação global, comentando o Brasil aí, que a gente está tendo alguns estímulos fiscais que estão melhorando a questão da inflação e melhorando os indicadores do país como um todo. Isso é muito bom. Ele comenta do IFIX também, que teve uma alta, uma leve alta em julho, e a classe aí de logística e shopping tiveram uma participação relevante na valorização do índice. Já nesse mês de agosto, agora a gente já vê o índice como um todo subindo aí de forma uh, bem forte, né? Ele traz um ponto, né, que dentro dos fundos recebíveis, os fundos atrelados ao CDI devem permanecer com uma distribuição mais estável no segundo semestre. De fato, eles não dependem de inflação e tudo. Os fundos IPCA vão sofrer um pouco mais com essa questão da deflação. Então, fundo CDI, a tendência é que ele fique mais estável, né? Ele fala um pouco da alocação do mês. Ele teve uma desvalorização patrimonial de 2,87 e essa redução veio por conta do destravamento da inflação que ele fez. Ele pegou a carteira de CRI que ele tinha, que tinha vários CRIs com correção monetária acruada, ele fez o giro dessas posições para destravar essa inflação. Destravando essa inflação, ele gerou aí um resultado distribuível de R$ 2,24 por cota. Então ele tem aí R$ 2,24 para poder distribuir para os cotistas no segundo semestre. Esse valor aqui que justifica essa distribuição elevada que ele vai ter, né? A gestão trouxe um guidance de entre 1,30 e 1,40 no mês, né? A gente vai ver esse guidance daqui a pouquinho. Já se tratando de fundo imobiliário, eles desmontaram a posição que eles tinham em MXRF e eles colocam na questão de inflação mais fraca, eles vão buscar aí posições que não tenham esse indexador, então desmontando posições IPCA+. Ele coloca alguns pontos dos acompanhamentos de alguns CRIs da carteira, não tem muito o que comentar, tá tudo indo bem, um ou outro ali tendo uma venda um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Esse CRI São Gonçalo conseguiu se enquadrar, no mês passado ele teve um leve desenquadramento e tal, mas agora já enquadrou, a gente vai acompanhando. Ele comenta a deflação, foi menos 0,68, e
que essa deflação veio por conta da questão dos combustíveis, é que a gente já está ligado nisso. Ele traz um ponto interessante. Com um cenário de juros externos ainda em alta, a expectativa é que as operações CDI mais tenham maior retorno do que as operações IPCA+. Portanto, estamos olhando novas operações CDI mais para a alocação do fundo, que deve ser liquidado no próximo mês. Então, o fundo aí, que hoje ele tem uma participação em CDI algo próximo de 10%, nos próximos meses deve aumentar, né? Vamos ver aí até onde que vai. Ele traz que o fundo entra no segundo semestre com uma posição bastante confortável em relação a dividendos, por conta daquele destravamento que ele fez lá em cima, e aí ele deve manter um dividendo um pouco mais elevado que os outros fundos, né? E ele comenta também que o fundo teve um aumento expressivo de liquidez, número de clientes e tal, por conta aí do formador de mercado. O guidance da gestão é entre 1,45 e 1,35. Eu tinha comentado 1,40 e 1,30, não, é 1,45 e 1,35, um guidance bem elevado, valores aí bem vultosos. Se a gente pegar aí os fundos de CRI, pelo menos os que já anunciaram rendimentos, esse carinha deve manter o maior dividendo do semestre, acredito eu. Vamos acompanhar aí, mas de toda forma é um dividendo bem vultoso que o pessoal do MGCR vai pagar aí nesse segundo semestre. A carteira dele está aqui, tem algumas concentrações, mas o fundo ele não é grande, né? Então, mais que aceitável e normal ter esse tipo de concentração. Conforme o fundo for crescendo, né? Como eu falei, 120 e poucos milhões de reais, conforme ele for crescendo, ele vai diluindo isso naturalmente. A gente consegue ver aqui também ó, as concentrações aqui no cantinho. Aqui um pouco da alocação, 13% alocada em fundos imobiliários e alocação indexador 8% em CDI. Vamos ver se essa parcela vai crescer mais um pouco aí nos próximos meses. Ratings são bons ratings, até porque o fundo é um fundo com a pegada mais high grade. E os segmentos, a gente vê aí vários segmentos também bem diversificados. Aqui um pouco do indexador IPCA mais 6,87 e CDI mais 3,7, que é como é que fica a carteira dele dividido aí. A duration também a gente consegue ver aqui. Duration CDI bem curtinha, o que é bom. E a taxa equivalente, achei isso legal, esse tipo de material que o gestor trouxe, porque isso é uma tabela de sensibilidade que tem muito em fundo de infra, que eles colocam. Então, por exemplo, você comprando o MGCR a R$100, é como se você estivesse comprando uma taxa do CDI mais 3,35 e IPCA mais 6,22. Ao passo que se você comprar 85, você está comprando CDI mais 3,94 e IPCA mais 7,37. Então ele traz aqui uma equivalência de taxas. Eu achei isso bem legal eles colocarem. Salvo engano, é o primeiro fundo de CRI que coloca essa tabela. E essa tabela, ela foi um pedido, né, dos cotistas desse fundo. Quem não sabe, né? Quem não sabe, o gestor desse fundo está em vários grupos aí. Já veio aqui no canal, o Daniel já veio aqui no canal. E ele coloca, né, ele pediu um dia umas sugestões e tal, o pessoal comentou dessa tabelinha e ele acabou fazendo, que ele é muito bom, que bom que colocou aí. Aqui um pouco do histórico da taxa média por indexador, ele vê que a taxa média de IPCA subindo um pouquinho, do CDI também, a duration caindo, a alocação histórica, resultados do mês foi um resultado vultoso por conta do destrave da inflação, né, a gente vê aqui, e ele vai distribuindo esses valores nos próximos meses. E um pouco do resultado por cota, e a carteira dele. Pessoal, tá aí. É isso que a gente tem para comentar aí do fundo. Esse fundo que da Mogno, que da minha visão é um dos melhores fundos que a Mogno tem aí para oferecer. Sei que muita gente ficou chateada, questão do MGLG, questão do MGFF, eu mesmo fiquei chateado com aquela alocação que aconteceu e tal, mas nesse fundo aqui tá indo tudo nos conformes, né? Deixa eu botar o disclaimer na tela novamente. Tá indo tudo aí nos conformes, não tem muito o que comentar sobre esse fundo. Claro, galera, quando a gente vier aqui para falar bem de um fundo, a gente vai falar, vai mostrar e tal, e quando tiver que vir aqui puxar a orelha, a gente vai vir aqui puxar, não é porque aconteceu aquele episódio lá no MGFF que nenhum fundo da Mogno presta, ou etc. Não, a gente tem aqui um bom produto da Mogno, um produto que eu já acompanho há mais de ano e um produto que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de alocação que você olhe assim, putz, isso aqui, igual aconteceu no caso da MGLG, enfim.
eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Beleza, fez um movimento errado em outro fundo, tudo bem, mas não impacta esse carinha aqui, esse carinha tá indo bem. Eu sei que muitos de vocês perderam aí a confiança na Mogno, vejo, sempre que eu posto vídeos dos fundos da Mogno, acaba o pessoal comentando sobre isso e tal, mas paciência, né? A decisão de compra, né? De cada ato de compra, venda, se vai manter na carteira, se não vai, é do próprio investidor, né? Tá até aqui no nosso disclaimer, mas enfim, vamos acompanhando aí. Uma coisa é fato, esse fundo, se não for o melhor pagador de dividendos do semestre, vai ser um dos melhores, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!